Achamos? Estou ouvindo ainda as páginas sendo aí manuseadas. O capítulo 7 de Mateus, ele, na verdade, é uma continuação de outros dois capítulos anteriores, né? Capítulo 6 e capítulo 5, voltando uma escala decrescente, que é o nosso Sermão do Monte. O Sermão do Monte não acaba só ali naquele momento das bem-aventuranças, bem-aventurado, mas Jesus caminha, com esse seu discurso sobre outras questões, a quais eu quero compartilhar com você aqui. Então, se a gente pensar no Sermão do Monte, nós vamos imaginar ou pensar no momento em que Jesus está revelando ali, o valor da lei de Deus, o valor da lei, do caráter de Deus, um caráter que é refletido em mim e em você, ou deveria estar sendo revelado em nós. E é uma coisa que ela não começa pelas nossas vestimentas, ela não começa pelas nossas vozes, mas ela começa justamente dentro do nosso coração. É uma questão que parte de dentro para fora. E dessa forma Jesus, através desse sermão, vai denunciando algumas questões sobre o ser humano, vai denunciando algumas coisas que para ele não pode permanecer em nós, questões e condições sobre o pecado, sobre a perdição do ser humano. E nós vamos então entendendo e vamos aprendendo algumas questões que Jesus coloca ali. E muitas vezes Jesus se deparava com pessoas que entendiam ou pensavam que estavam próximos de atingir um padrão que estivesse de acordo com aquilo que ele estava falando, com aquilo que ele estava estabelecendo para as pessoas, e muitos achavam que estavam atingindo esse padrão que era estabelecido por Deus, ou estavam quase conseguindo terminar essa capacitação, mas Jesus sempre trazia a revelação, trazia ao coração desses homens o seu grau de corrupção, o seu grau de pecado, o quanto ainda havia más intenções guardadas dentro do coração. Portanto, nós podemos entender que o conteúdo do Sermão do Monte passa por essa dimensão. Não é só uma lista sobre a ética e o caráter do cidadão do céu, mas é um padrão de comportamento nosso, como cidadão da terra, como homens e mulheres que vivem no meio dessa sociedade, o qual precisa ser visto e precisa ser olhado e admirado conforme os padrões que Deus estabelece para nós. Então, eu queria ler com você aqui sobre algo que Jesus traz especificamente nesse momento, aqui no capítulo 7, são os primeiros 6 versículos que nós vamos estar lendo. Eu vou ler aqui, você acompanha na sua versão, ela pode ser diferente da minha. Diz assim o texto de Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais e sereis medido pela medida com que medis. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Só até aqui, até o versículo 5. E eu queria que você imaginasse agora Jesus está falando com os seus discípulos, tá bom? A gente vai imaginar o Sermão do Monte, como é colocado em algumas versões, e nós vamos imaginar ali uma multidão. Mas, primeiramente, ali na primeira fileira ali, como diz a minha esposa, ali no gargarejo, todo mundo olhando para ele, ali estão os seus discípulos, que o acompanhava, que o seguia, e era uma grande multidão. Eram muitos discípulos que acompanhavam Jesus. Agora você imagine essas pessoas ouvindo Jesus dizer essa verdade. Não julgueis para que não sejais julgados. Se eu perguntasse
para você agora, meu querido. Quais são as duas categorias de pecado que você conhece? Você sabe? As duas principais categorias de pecados. Essa é uma pergunta. Existe uma outra pergunta. Se você fosse avaliar a gravidade de pecados, qual seria o pecado mais grave? Você pode anotar essa pergunta, tentar responder em casa, mas dizem os mais sábios que as duas principais categorias de pecado são os meus e os dos outros. Essas são as duas categorias de pecados mais, são as duas categorias de pecados, os seus e os meus. Agora, os mais graves são só os seus. É só os seus. Porque essa é uma tendência natural nossa. Essa é uma questão natural do ser humano. Julgar o pecado do outro. É muito mais fácil. É muito mais suave. E dá até um gostinho bom. Julgar o pecado dos outros. E fazer o que com os nossos? Minimizar. Guardar. Esconder. Eu vi, ouvindo um pregador, ele conta uma historinha sobre essa questão do pecado. José e João, já viram essa história? Moravam no mesmo lugar, caminhavam sempre juntos, e aí houve uma situação na cidade, sendo que João era um crente, José era um pecador. E aí os dois se encontraram na cidade, e João perguntou para o José: e aí, José, como é que está, rapaz? Está tudo bem? Ele falou assim: não está bem não, rapaz. Está bem não, João. Está tudo bem não, porque você sabe que passou um vendaval lá na minha rua e derrubou minha casa toda, demoliu tudo. Aí João coçou a cabeça, crente, e disse assim: José, eu te avisei. Eu te avisei que um dia Deus ia castigar os teus pecados. Não te avisei? Aí José olhou para ele com aquele olho regalado e disse: João, mas você está esquecendo que o vendaval também passou na sua. Aí João parou assim, parou para pensar, como bom crente, ele respondeu o seguinte: os desígnios de Deus são insondáveis. Então, muitas vezes, para nós, são desígnios, mas para os outros são pecado, é castigo. Nós olhamos e credenciamos, muitas vezes, a situação de alguns irmãos, de algumas pessoas, como castigo, porque provavelmente ele estava em pecado. Isso é uma concepção sacerdotal do Velho Testamento. Era muito mais fácil encontrar o problema da situação na vida da pessoa ou daquele cidadão em Jerusalém por causa do pecado dele. E nós, muitas vezes, não escapamos também desse modelo de atitude com as pessoas. Então, Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir também. O que Jesus está ensinando para nós? O que Jesus está nos ensinando? Será que, quando nós lemos essa afirmativa, será que ele está nos ensinando que nós não devemos fazer nenhum tipo de julgamento? Será que nós não podemos nos levantar para julgar? Até porque o texto ele é muito enfático. Não julgueis. Ele está sendo muito claro. E aqui nós temos, provavelmente, um dos textos que mais são usados. Não só por crentes
não só por cristãos, como também por não cristãos. E provavelmente você, em algum momento na sua vida, como um bom cristão, já deve ter se deparado com essa situação em que, de repente, você fala alguma coisa que sugere uma forma de julgamento, e aí alguém lhe lembra: opa, não pode julgar não, que é pecado. Não me julgue. Você não me conhece. E aí vem toda uma série de afirmações com relação a essa afirmativa de não julgar. É uma das mais usadas e talvez você já tenha ouvido bastante. Agora eu pergunto, como seria você que é pai e que é mãe e que você de repente repreende seu filho por uma atitude dele, por uma questão de comportamento, por uma questão de resposta? Será que você julga ou não julga? Porque o texto diz: não julgueis. Muitas vezes nós já temos a nossa resposta pronta, dizendo: não julgue, porque senão você vai ser julgado. Não me julgue, porque a Bíblia diz que você não pode me julgar. E nós vamos seguindo assim, nós vamos caminhando. Será que Jesus está dizendo que nós estamos proibidos, pela própria palavra de Deus, de qualquer tipo de julgamento? Será que é isso que ele está dizendo? Será que é isso que Jesus está afirmando? Você diria sim ou não? Se nós continuarmos lendo a Bíblia, nós vamos entender que é um texto muito delicado. Mas precisamos entender que Jesus, de uma forma muito clara, mas também de uma forma muito concisa, ele não está fechando a porta para que você se isente da responsabilidade de cuidar. E essa é a questão que nós precisamos entender. A diferença entre julgar para condenar e julgar para cuidar. E Jesus está tratando disso aqui. Porque se assim fosse, a própria palavra de Deus estaria em contradição em muitos momentos. Em muitos textos. Quando você observa o texto do capítulo 7, mas aqui no versículo 6, quando Jesus diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que elas os pisem, e os cães, voltando-se, vos despedacem. Óbvio que não dá tempo da gente fazer exegese, não é o caso da gente fazer exegese desse texto, mas Jesus está estabelecendo aqui uma necessidade de eu e você discernirmos quem são os cães e quem são os porcos. E para se ter esse discernimento, é necessário que haja o quê? Adivinhação, julgamento. Discernimento, julgamento. Portanto, Jesus não está proibindo qualquer tipo de julgamento. Jesus não está fechando ou proibindo que você se posicione para discernir. E quando você discerne, você vai precisar julgar. O versículo 5, o versículo 15, se você for seguindo o texto, nós paramos no versículo 5, mas o versículo 15, ele diz assim: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas o interior deles é de lobos, são lobos. Pelos frutos os conhecereis. Acautelai-vos dos profetas, dos falsos profetas. Como você identifica o que é falso? Como você identifica o que é mentiroso? Só se você julgar. Só se você colocar à prova.
Você não vai conseguir isso se você não julgar, se você não discernir. Jesus não está, então, proibindo todo tipo de julgamento. A Bíblia vai nos trazer vários momentos, a necessidade de fazermos julgamentos. Porque a grande questão, queridos, é quando nós mergulhamos no texto simplesmente para dizer e nos convencer, não julgueis, nós corremos o risco de fechar o nosso coração para enxergar o que é arriscado, tanto na minha própria vida como na vida do irmão. Porque talvez eu não queira confrontá-lo, porque eu não queira ser confrontado. Mas não é essa a questão que Jesus estabelece para nós. Então a Bíblia vai nos trazer, em outros vários momentos, a necessidade de fazermos julgamento. O próprio João, o apóstolo do amor, lá na sua primeira epístola, capítulo 4, ele diz: provai os espíritos para saber se são de Deus. Julgue, observe, tenha discernimento. Você precisa fazer isso. Nós precisamos, então, à luz da própria palavra, nós somos levados a provar, a avaliar, a discernir todas as coisas. Discernir entre o certo e o errado. Discernir o que é boa conduta e o que não é boa conduta. Pare para pensar no momento em que nós estamos vivendo. No momento em que você leva essa palavra de uma forma dura, essa nação vai continuar como está. Você vai continuar experimentando o que você tem experimentado a nível de governo. Porque você não vai querer julgar. Você não vai querer avaliar. Você não vai querer colocar à prova a boa conduta, o que é certo e o que é errado. E se tem uma coisa que nós estamos vendo todos os dias, são muitas coisas erradas. Em muitas áreas da sociedade. Política, social, econômica. Porque nós, às vezes, temos medo de julgar à luz da palavra. E para que haja um discernimento é necessário que façamos, eu e você, algum tipo de julgamento. Que tenhamos essa coragem de fazer algum tipo de julgamento. Saiba que a Bíblia autoriza, quando você lê Paulo escrevendo aos Romanos, e Paulo vai nos dizer que a Bíblia, que Deus autoriza as autoridades civis a fazer o quê? A proceder através dos tribunais com condenação, com julgamento daqueles que são infratores, daqueles que são criminosos. E para isso é necessário que haja o julgamento. É necessário que haja o julgamento. E essas autoridades civis, a Bíblia nos diz, e Paulo nos diz, que são como quê? Ministros de Deus. Toda autoridade colocada sobre vossa cabeça é por ordem de Deus. Aí agora você deu um nó na cabeça. Porque as autoridades que você tem, que nós temos hoje sobre nossa cabeça, é de dar arrepio. Sim ou não? É de dar arrepio. Então, querido, o que significa Jesus dizer não julgueis? Quando aparentemente elas parecem contraditórias em outras partes da Bíblia. O que Jesus quer dizer? É necessário, sempre foi necessário. Os servos do Senhor julgaram. Os servos do Senhor pediram sabedoria para julgar. Quando nós vamos lá em 1 Reis, capítulo 13, e capítulo 3, e nos deparamos com a oração de Salomão. Lembra da oração de Salomão? Quando ele diz: Senhor, ao teu servo, pois, dá um coração entendido, um coração sábio, para julgar. Um coração sábio para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem
e o mal. Às vezes nós olhamos a seara do Senhor e parece que as pessoas não estão sabendo discernir. Pela forma como tratam o pecado, pela forma como agem às vezes, parece que não há sabedoria. Recentemente ouvimos e vimos na TV sobre a questão de uma igreja muito próxima a nós aqui, de um pregador que já teve muitas vezes nesse púlpito, o pastor Purim, se deparando com uma situação muito delicada, quando a igreja foi acusada de doar uma televisão de 65 polegadas, né? Home theater e tudo mais que você possa imaginar. E simplesmente a notícia se espalhou. Enfim, descobriram que foi tudo uma forma de armação, alguém que comprou, até quem comprou não sabia que tinha comprado. Mas o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que os missionários que estavam lá dentro, parece que por um momento não discerniram. Não foi maldade. Falta de julgamento. E alguém mandou uma mensagem para mim dizendo por que os filhos das trevas são tão astutos e os filhos de Deus não. Não julgou, não discerniu. E Salomão pediu esse coração entendido, esse coração que julga, esse coração que é prudente para discernir entre o bem e o mal. Porque Satanás, querido, o tempo todo, tem usado das suas artimanhas de forma muito sábia para nos deixar em situações bem delicadas, que denigrem, que acabam diluindo a convicção dos outros em nós, como crentes. Jesus não está proibindo todo tipo de julgamento, porque precisamos fazer julgamentos, precisamos discernir, precisamos olhar e saber o que está certo e o que está errado. Você vai precisar disso no decorrer de toda a sua vida. Os brasileiros vão precisar disso ano que vem. Olhar o que é certo e o que é errado, ou quem são os certos e quem são os errados. Nós não podemos nos acomodar diante do avanço do mal. Isso é um mal. Essa situação pela qual a igreja do Meia passou, isso é um avanço do mal, gente. Até os crentes são enganados. As palavras não julgueis para que não sejais julgados não é uma proibição para que eu e você não ajudemos os pecadores. Porque quando nós pegamos essa expressão, isso tende a nos afastar dos pecadores. Isso tende a nos levar a um silêncio e a não discernirmos e avaliarmos as pessoas que nós queremos salvar para Jesus. Quando nós decretamos isso, que não queremos julgar, nós não queremos ajudar os pecadores. Para que nós abordemos o pecado como ele é, Jesus não está nos proibindo de lidar com a má conduta. Porque uma coisa é como você lida com a má conduta, e outra coisa é como você lida com aquele que tem a má conduta. Precisamos ter cuidado. Muito cuidado. E uma das ênfases que as igrejas, e principalmente nas cartas de Paulo, nos mostram é a implicação e o zelo e a disciplina que Paulo tinha quando ele detectava o que estava certo
e também quando o que era errado. De uma forma amorosa, como ele diz, de uma forma santa, ele tratava dos pecadores. Muitas vezes de uma forma dura, quando nós olhamos alguns textos, mas com a intenção de cuidar. E para haver disciplina, para haver zelo, é necessário que você se coloque nessa posição de avaliar, de cuidar. Então Jesus nos ensina algumas coisas que nós precisamos guardar quando ele está dizendo não julgueis, para não ser julgado. Ele quer nos ensinar, querido, que nem eu nem você temos autoridade para condenar alguém. Eu e você não temos autoridade para condenar nenhuma outra pessoa. Quando Jesus começa, capítulo 7, quando o capítulo 7 começa aqui, Jesus está dizendo, não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Fazer um julgamento para medir entre o certo e o errado, entre o que é correto e o que não é correto, não é pecado. Não está proibido. Porque uma coisa é você condenar as pessoas. Deus nos deu a capacidade para discernir o certo do errado. Mas Deus não nos deu a autoridade para condenarmos. E as igrejas estão cheias de pessoas que guardam essa mágoa de um dia terem sido condenadas pelos seus pecados. Só Deus pode fazer isso. A nós cabe discernir, mas as outras coisas pertencem a Deus. E a grande questão é que, às vezes, alguns irmãos acham que podem condenar, acham que pode decretar o final daquela pessoa com o seu pecado. E a igreja caminha com pessoas com esse tipo de mágoa, com esse tipo de ferida. Aqui uma distinção entre o julgamento de Deus, o julgamento que Deus faz, o julgamento que Ele faz e o julgamento que Ele nos autoriza a fazer. Eu e você não estamos autorizados a condenar ninguém. Então, quando Ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, Ele também está dizendo, não julgue para condenar. Discirna, veja o que está errado, mas não condene. Não decrete a morte dessa pessoa. O julgamento que Deus autoriza que façamos é o julgamento que Ele nos dá o meio de fazê-lo e de como fazê-lo. Porque o nosso julgamento, amados, não pode ser baseado unicamente naquilo que os outros dizem. Não pode ser baseado naquilo que nós pensamos. O seu julgamento e o meu julgamento precisam estar baseados em fatos. Eu só posso agir quando eu vejo. Eu só posso ajudar quando eu vejo. Eu só posso me manifestar quando eu vejo. Quando Jesus diz lá no versículo 15, cuidado com os falsos profetas. Opa, eu preciso saber que eu tenho que ter cuidado. Mas o resto, ele diz, pelos frutos os conhecereis. Se eu vejo o fruto, aí eu me posiciono. Eu não posso condenar ninguém por aquilo que eu ouvi falar, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso.
Muitas pessoas estão sofrendo porque um dia alguém que ouviu, que ela fez. E são julgadas apenas por aquilo que se ouviu. Só podemos julgar pelos fatos, pelo que conhecemos, pelo que vemos. Do contrário, nós estamos errados. Do contrário, nós falhamos naquilo que Deus nos chama para fazer. Mas o julgamento de Deus, que Deus faz, vai muito além. Porque a própria palavra diz que o homem conhece o que está fora. Mas Deus diz, eu conheço o coração. Nós só conhecemos o exterior. É Deus quem conhece o interior. É Deus quem sabe o que está acontecendo por dentro. Deus é o único que pode sondar os motivos. Guarde isso, querido. Só Ele pode sondar os motivos. Só Ele pode sondar as intenções. Só Ele, portanto, tem a autoridade para julgar, para condenar. Porque é só alguém que conhece os motivos, só alguém que conhece as intenções é que pode decretar o tipo de correção. Ponto. E é só Deus que sabe isso. É só Deus que conhece isso. Nós só podemos julgar e discernir apenas os fatos. Somente isso. Esse é o nosso limite. Os fatos. Nós não temos nenhuma autoridade além disso. Porque o que passar disso, querido, está errado, é pecado, é anátema. Só podemos imaginar o fato. Mas nunca podemos interpretar as intenções. Não temos essa capacidade. Não temos essa capacidade de interpretar as intenções. E não se engane, por mais óbvias que pareçam, por mais que você ache, por mais que seja claro, você não tem autoridade. Não tem. Nunca vamos poder interpretar essas intenções, sendo óbvias ou não, evidentes ou não, porque Deus nos proíbe disso. Deus nos proíbe disso. Uma outra coisa que Jesus deixa claro quando Ele diz isso é que nós devemos nos preocupar mais com os nossos pecados do que com os pecados alheios. Se preocupe mais com os seus pecados do que com os meus, querido. Mateus 6, 23, Jesus diz o seguinte: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Queridos, Jesus nos ensina essa questão de nos preocupar mais com os nossos pecados do que com o pecado alheio. Você sabe por quê? Porque Satanás tem um grande interesse em concentrar a maior força possível na nossa atenção nas faltas alheias. Ele se esforça para isso, ele trabalha para isso, porque assim a nossa atenção é desviada, sabe de quem? Da perfeição de Jesus. Quando nós começamos a observar demais a vida alheia, você sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos amoldar a essa forma alheia. Nós vamos nos igualar. Nós vamos nos transformar à semelhança daquilo que nós estamos observando. Quanto mais eu observo, quanto mais eu olho, mais eu me assemelho, mais eu me esqueço de mim mesmo, daquilo que eu deveria ser. Mais eu quero imitar, de uma forma muito simples, mais eu quero imitar o tênis, mais eu quero imitar a calça, mais eu quero imitar o carro, mais eu quero imitar o tipo de mulher, mais eu quero imitar o tipo de homem.
a forma da semelhança, é aquilo que eu mais observo. E Satanás trabalha para isso. É o interesse dele. Que eu e você não tenhamos a semelhança de Jesus. Mas o trabalho dele é para que eu e você tenhamos a semelhança daquilo que nós passamos muito tempo contemplando. E muita gente, na igreja, perde muito tempo contemplando o que não é seu. A nossa atenção constantemente vai sendo desviada da perfeição divina. Essa é a intenção dele. Que eu e você nos desviemos dessa perfeição. Se ficamos constantemente observando, sondando os pecados alheios, saiba que é esse o interesse que Satanás tem conseguido. Constantemente. Precisamos ter cuidado. Precisamos olhar mais para Jesus. Até tomarmos a perfeição de Jesus. E aí sim, esperar que alguém nos olhe com a perfeição de Jesus. Amém? Nós precisamos da perfeição de Jesus. Mais e mais. É Ele que nós temos que olhar para sermos transformados à imagem e semelhança desse Cristo Jesus. Mas se eu e você vamos nos determos na atenção nos pecados alheios, nós vamos nos desviar dessa perfeição. Nós vamos falhar nessa missão. E isso, querido, é um desígnio de Deus para mim e para você. É a vontade de Deus para mim e para você. Então nós precisamos parar de observar, de criticar e muitas vezes de aumentar o pecado dos outros. Porque muitas vezes, não satisfeito em observar ou em criticar, às vezes somos tentados a aumentar um pouquinho mais. Acrescentar mais um pouquinho as falhas alheias. Você sabe o que Jesus diz? Vá tirar a trave do seu olho. Jesus, como filho de carpinteiro, usa essa parábola de uma forma muito interessante. E às vezes parece meio cômica usar essa metáfora. Jesus está dizendo, tome cuidado com Satanás que está se deleitando com a sua hipocrisia. De estar observando a trave. De estar observando o cisco. A farpa. E não consegue enxergar a trave no seu. É muita coisa. Muitos que estão prontos para criticar o pecado, sem conseguir enxergar o seu. Porque quanto mais tempo nós observamos dos outros, quanto mais tempo nós queremos criticar o dos outros, menos tempo gastamos em consertar os nossos. Porque a Bíblia diz que todos são pecadores. E se você diz que não tem pecado, você o faz mentiroso. Por menor que seja, por pouco que seja, eu preciso me concentrar no meu pecado, no meu erro, na minha falha, no meu cisco ou na minha trave. Mas a ordem de Jesus é que eu me vire com aquilo que é meu. Que eu cuide de mim primeiro. Porque Jesus não está proibindo. Quando ele diz, vá cuidar da sua trave. Ele não está dizendo isso proibindo você de ser um instrumento dele. Mas ele está dizendo, vá se preparar. Vá se cuidar para enxergar melhor quem você é, para depois ver o seu irmão. E o que Jesus quer não é nos proibir de ajudar, de socorrer, de mostrar o caminho.
Porque isso só é possível fazer se eu tiver sem a trave no meu olho. Do contrário, não dá. Do contrário, eu sou um risco. Eu sou um perigo. Eu sou um hipócrita. Quando eu quero tratar do cisco do meu irmão, tendo a trave no meu. E essa é uma coisa que Jesus detesta, odeia, porque ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Jesus não está falando com qualquer pessoa, ele está falando com seus discípulos. Ele está falando com as pessoas que ele conhece. Ele está proferindo esse sermão para as pessoas que ele ama. Nós temos que lidar com o pecado alheio? Sim, temos. Claro que temos. Como líderes, como irmão em Cristo, como pais, como filhos, como esposos e esposas. Mas a questão que Jesus está preocupado é com que atitudes você está fazendo isso. De que forma você está fazendo isso, ou a igreja está fazendo isso. E essa metáfora que ele coloca, usada, que ele está usando, sugere aqui lidar com o pecado alheio da mesma forma como se lidaria com os olhos. Jesus coloca a questão do pecado ou do tratamento do pecado como se fosse a mesma forma de tratar de um olho. Quantos aqui já tiveram um cisco no olho? Como é que você tirou esse cisco no olho? Você pegou um pano de chão, deve ter dado uma esfregada boa, né? Uma bucha, um detergente neutro para não ficar ruim, né? Ou pegou aquela mangueira no jardim, abriu ela e... O que você fez? Você deve ter dado um sopro, né? Alguns dão um sopro, outros, né, tentam abrir os olhos para ver, ou enxergar o cisco, porque você nem enxerga o cisco. O cisco também pode ser entendido também como uma farpa. Eu não sei quantos marceneiros ou carpinteiro tem aqui, ou algum curioso que gosta de trabalhar com madeira, mas você já teve uma farpa debaixo da unha? Coisa boa, gente. Aleluia. E como é que tira? Pega o alicate, né, ou a torqueza que você acabou de arrancar aquele prego 15 por 15, aí mete na unha e puxa, né, uma beleza? Não. Você vai usar as estratégias mais delicadas para se livrar desse problema. Você vai dar um sopro, se for uma farpa, você vai usar uma pequena agulha, vai usar uma pinça e tentar de uma forma muito delicada tirar isso. Então, essa noite, Jesus está dizendo que nós precisamos lidar com muito cuidado, discernir, julgar sem condenar, mas tratar. Porque o pecado do meu próximo precisa ser cuidado como um olho que está ferido. E se algum oftalmo estiver aqui presente, ele vai concordar comigo quando digo que essa é a parte mais sensível do corpo humano, que não pode ser tratada de qualquer forma, que não pode ser tocada de qualquer forma. Você precisa medir a sua força, você precisa ter muito cuidado o que você está colocando, porque senão você piora a situação. Você cria um outro problema. O cisco no olho não se tira de uma forma bruta. Mas, às vezes, algumas pessoas fazem isso. Tratam a ferida, tratam o pecado do próximo de uma maneira muito bruta. De uma maneira que fere mais ainda, de uma forma que magoa mais ainda. Mas Jesus nos ensina que é com muito tato, que é com muito jeito, que é com muita delicadeza, que é com muito carinho, porque é assim que se trata com o olho. E ele está dizendo que é assim que se trata com o irmão que está em pecado.
com um irmão que está passando por esse momento de erro, de falha, de ferida. Nós não temos a autoridade para ferir mais. Nós não temos autoridade para condenar mais do que já está se condenando. Alguém que esteja no erro, na igreja ou em qualquer lugar que se encontre, precisa ser tratada como um olho, com carinho, com tato, com amor, com atenção. Não julgueis, para que você não seja julgado da mesma forma. Não trate de forma bruta, para que você não também seja tratado de forma bruta, de uma forma indelicada. Porque, querido, se por esse caminho eu e você não conseguirmos resgatar, não há outro caminho. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. E vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude com os nossos pecados. Nos ajude com aquelas traves que nos impedem de ver muitas coisas. Não pense nesse momento na trave como algo que lhe impeça de ver o cisco no olho do seu irmão. Mas por alguns instantes imagine que essa trave está lhe impedindo de ver o que Deus quer mostrar para você. Porque se você ficar imaginando que a trave lhe atrapalha de ver só a vida do irmão, você está em grande erro. Mas quantas coisas você está deixando de ver que Deus está querendo mostrar para você? A trave pode ser muitas coisas na sua vida, querido. Coisas que estão impedindo a sua comunhão com Deus, impedindo que você seja esse instrumento de Deus para a glória do nome dEle. Essa trave está impedindo que você mesmo tenha paz no seu coração. Talvez essa trave seja até um momento pelo qual você tenha passado de alguém que não soube tratar do seu erro, do seu pecado. E essa trave está aí, dentro do seu coração. E talvez você até acabe nem enxergando os outros mesmo, porque ninguém enxergou você um dia. Então peça ao Senhor que tire essa trave de amargura, rancor e tantas outras traves. Mas talvez você esteja com cisco, querido. Cisco também atrapalha, cisco também incomoda.